Você já sentiu como se estivesse segurando o mundo nas mãos? Como se tudo dependesse de você? Os resultados, as respostas, o sucesso, o amor, o tempo certo das coisas? Talvez, neste momento, você esteja cansado não da vida, mas da forma como tem tentado controlar tudo nela. Acorda já preocupado com o que pode dar errado, passa o dia tentando prever, calcular, agradar, resolver. E quando algo escapa do seu alcance, como sempre escapa, a mente entra em colapso. Surge a frustração, a ansiedade, a raiva, o medo. E o que mais machuca é que você sente que falhou. Mas e se eu te dissesse que o erro não está em você? Está na ilusão de que você deveria conseguir controlar tudo. Hoje, quero te convidar para soltar. Soltar o peso, soltar a necessidade de controlar o incontrolável, soltar a dor de insistir no que não é mais. Porque, segundo o budismo, a raiz do sofrimento está justamente no apego, e o controle nada mais é do que uma forma desesperada de se apegar. Neste vídeo, vamos percorrer juntos 9 ensinamentos budistas que te ajudarão a parar de sofrer com o que não depende de você. É uma jornada de libertação, de reencontro com a paz interior que existe quando você para de resistir. Então respira fundo e antes da gente começar, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque este espaço é feito para você, que busca sentido, leveza e espiritualidade real para a vida de agora. Vamos juntos soltar o controle e permitir que a vida finalmente flua. Ensinamento 1. O controle é resistência disfarçada de responsabilidade. Desde cedo, fomos ensinados que ser responsável é segurar tudo, prever tudo, dar conta de tudo. E por isso confundimos responsabilidade com controle. Achamos que precisamos resolver a dor do outro, antecipar fracassos, prever os riscos de cada passo. Mas o budismo nos ensina que o verdadeiro responsável é aquele que responde com presença e não com ansiedade. Quando tentamos controlar tudo, não estamos sendo fortes, estamos resistindo à impermanência natural da vida. Queremos que tudo fique exatamente como desejamos, e quando não fica, achamos que algo deu errado. Só que o erro está na expectativa de permanência. Tudo muda, tudo passa, nada é garantido. Nenhuma relação, nenhum estado emocional, nenhum plano. E quando tentamos controlar, é como tentar segurar areia com as mãos. Quanto mais apertamos, mais escapa. A vida não quer que você controle, quer que você confie. Confiança não é passividade, é sabedoria. É entender que você pode dar o seu melhor, mas o resultado não depende só de você. E está tudo bem. Soltar o controle é confiar que a vida tem uma inteligência própria. É saber que o rio corre mesmo sem você empurrar. É lembrar que o sol nasce todo dia sem precisar da sua permissão. Sua única responsabilidade real é estar presente e fazer o que estiver ao seu alcance, com amor, com verdade, com leveza. O resto não depende de você. E é nesse resto que a mágica acontece. Quando você solta, o que é real permanece. O que não é, vai. E o que é seu, encontra você. Ensinamento 2. O apego ao resultado é a porta de entrada da frustração. Quantas vezes você já fez algo esperando que tudo acontecesse exatamente do seu jeito? Talvez tenha dado carinho esperando retorno, estudado ou trabalhado esperando reconhecimento imediato, se dedicado a um projeto esperando que tudo fluísse sem obstáculos. E quando isso não aconteceu, o que veio foi a dor da frustração. Mas o budismo nos ensina que esperar por um resultado específico é preparar o terreno para o sofrimento. Isso não quer dizer que você não possa ter metas, sonhos, desejos, mas significa que você precisa cultivar o desapego em relação ao que virá, porque o futuro não está sob o seu comando. Você pode plantar com excelência, regar com paciência, cuidar com carinho, mas não pode garantir quando e como a flor vai desabrochar. E tudo bem. A ansiedade nasce da crença de que podemos acelerar o tempo. A frustração da crença de que o mundo deveria obedecer à nossa agenda emocional. Mas o tempo da vida é misterioso, e muitas vezes o que parece uma negativa é apenas um redirecionamento. Quando você se apega ao resultado, você se fecha para outras possibilidades. Quando você solta, você permite que o universo te surpreenda. Não viva esperando que a vida seja como você quer. Viva pronto para acolher o que a vida te trouxer e transformar isso no seu caminho.
porque mesmo o que vem sem aviso pode ser exatamente o que você precisava. Solte o resultado, faça com intenção, mas sem tensão, e assim cada gesto vira presente e cada passo vira caminho. Ensinamento 3. A necessidade de controle nasce do medo. Pode reparar, toda vez que você tenta controlar algo com desespero, no fundo há medo. Medo de perder, medo de sofrer, medo de ser rejeitado, enganado, esquecido. O controle é a armadura da mente que não confia, e o medo, quando não acolhido, se transforma em rigidez. Você endurece o corpo, o coração, os olhos. Passa a ver o mundo como um campo de batalha, onde precisa se proteger o tempo todo. Mas viver assim é exaustivo. O budismo nos convida a olhar para o medo não como inimigo, mas como mestre. O medo está dizendo, tem algo aqui dentro que ainda dói. E ao invés de ignorar ou disfarçar com controle, podemos acolher. Podemos sentar com o medo e ouvir o que ele tem a dizer. Porque muitas vezes, tudo o que ele quer é ser visto. Quando você solta o controle, você se expõe, mas é nessa exposição que a verdade floresce. Você aprende a confiar, mesmo tremendo, a se entregar, mesmo com dúvidas, a seguir, mesmo sem certezas. E aqui está a chave. A entrega verdadeira não acontece quando você está seguro. Ela acontece quando, mesmo com medo, você solta. Porque o que mais fere não é o medo, é a prisão que ele cria. E quando você se permite sentir e continuar, você descobre que o medo não te impedia, era só um portal, um chamado, uma chance de encontrar dentro de si uma coragem silenciosa que sempre esteve ali. E é por isso que esse ensinamento vem depois do anterior. Primeiro, você solta um apego ao resultado e aí vê que o que te prendia é o medo. Liberar o resultado abre espaço. Acolher o medo abre asas. Ensinamento 4. Você não precisa ter todas as respostas para seguir em frente. A mente quer garantias. Ela quer certeza antes de se mover. Quer entender tudo antes de confiar. E por isso, muitas vezes você trava. Fica parado na dúvida, no e se, no será que vai dar certo? Mas o budismo ensina, a clareza vem com o caminhar, não antes dele. Você só entende o caminho quando começa a andar. Esperar saber tudo para agir é como esperar que uma semente mostre a flor antes de ser plantada. E isso se conecta profundamente ao ensinamento anterior. Quando você acolhe o medo, percebe que ele não precisa desaparecer para que você comece. A dúvida vai com você, a insegurança caminha ao lado, e mesmo assim você pode seguir. Porque viver é um ato de fé. Fé na vida, fé em si, fé no invisível. E quando você dá um passo sem controle, sem mapa, algo mágico acontece. O universo responde, pessoas aparecem, portas se abrem, intuições surgem. O que parecia confuso começa a se alinhar, e você percebe que não precisava ver tudo, só precisava confiar no próximo passo. Quando você desiste de controlar a rota completa, começa a enxergar os sinais que a vida dá no agora. Soltar o controle é abrir espaço para o inesperado, e o inesperado, muitas vezes, é um milagre que você não teria ousado pedir. Não espere a resposta perfeita para agir. Seja a resposta em movimento. Porque a vida não é um problema a ser resolvido, mas um mistério a ser vivido. E todo mistério começa com um passo, na direção do desconhecido. Ensinamento 5. Tudo aquilo que precisa ser forçado não é seu. Esse é um dos ensinamentos mais difíceis de aceitar, porque crescemos acreditando que precisamos insistir, lutar, conquistar, que se não está funcionando é porque ainda não nos esforçamos o suficiente. Mas o budismo nos mostra um outro caminho, o da fluidez. Quando algo é verdadeiro, não exige sacrifício da sua paz, não exige que você se traia, que se diminua, que se perca. Aquilo que é realmente seu, seja uma relação, uma oportunidade, um lugar, não exige força bruta. Exige presença, dedicação, cuidado, mas não dor constante. E talvez, neste momento, você esteja insistindo em algo que já está te deixando exausto. Talvez você esteja tentando controlar uma relação, forçar uma conexão, convencer alguém, segurar o que já quer ir embora. E isso machuca. Porque enquanto você força, você se perde, você esquece do seu valor, esquece do seu ritmo e do seu direito de ter paz. Soltar o controle, nesse caso, é um ato de amor próprio. É dizer,
Eu confio tanto na vida que não vou mais me manter onde eu preciso me mutilar para caber. Quando você solta o que exige esforço excessivo, a vida devolve com leveza, e você percebe que o que é seu chega sem você se machucar no processo. Não porque é fácil, mas porque é verdadeiro. E verdade não machuca, liberta. Esse ensinamento se conecta ao anterior de forma profunda. Ao seguir sem saber todas as respostas, você começa a perceber, pelo sentir, o que flui e o que não. E é nesse sentir que você aprende a diferenciar o que merece permanência e o que precisa ser deixado com gratidão. Soltar o que exige força constante não é fracassar, é reconhecer que a paz vale mais. Ensinamento 6. Confiar no fluxo da vida é confiar em si mesmo. À medida que você solta o controle, um novo desafio surge. Como confiar que a vida saberá o que fazer? Como confiar que, ao soltar, as coisas não desmoronarão? A resposta está no coração do budismo. A confiança não está fora, está dentro. Você não precisa saber o que vai acontecer. Precisa saber que, aconteça o que acontecer, você vai saber como lidar. Essa é a verdadeira confiança. Não é esperar que tudo dê certo, mas confiar que mesmo quando der errado, você vai encontrar um caminho. E isso só é possível quando você para de buscar garantias externas e começa a cultivar segurança interna. O controle nasce da insegurança, a entrega nasce da fé. E essa fé não é cega, é baseada na experiência de que, até aqui, você sobreviveu a tudo. Cada dor, cada perda, cada queda. Você chegou até aqui, e isso não foi à toa. Há algo em você que é mais forte que qualquer caos, sua presença consciente. Confiar no fluxo da vida é também confiar que há uma inteligência maior guiando os ciclos, que aquilo que se desfaz está abrindo espaço para o que precisa nascer, que o tempo da vida não é o seu relógio, mas é sempre o tempo certo. Quando você confia, você descansa, você para de remar contra a maré, e ao fazer isso, encontra forças que estavam escondidas. Esse ensinamento se entrelaça com os anteriores como um rio que vai ganhando profundidade. Depois de soltar o que exige esforço demais, você aprende a confiar no que chega sem violência. E ao confiar, você relaxa. E quando você relaxa, a alma volta a respirar. Ensinamento 7. A urgência de resolver tudo agora é o veneno da alma. A modernidade nos ensinou que tudo precisa ser rápido, a cura, a resposta, o amor, a mudança. Estamos sempre com pressa, correndo atrás do tempo, como se cada segundo fosse um teste. E é por isso que sofremos tanto. Porque o que é verdadeiro leva tempo. A flor não brota no mesmo dia em que é semeada. A sabedoria não nasce na pressa. A cura não acontece no grito. O budismo nos ensina a honrar o tempo da vida, a reconhecer que cada processo tem um ritmo, e que tentar acelerar esse ritmo é um ato de violência contra a natureza. Quando você tenta resolver tudo agora, você ignora os ciclos, você sufoca os silêncios, você obriga o coração a entender o que ainda está em digestão emocional. E isso gera mais confusão, mais angústia, mais culpa. Mas quando você respira e reconhece que nem tudo precisa ser resolvido hoje, você começa a se acalmar. E ao se acalmar, a clareza surge. O tempo certo não é o tempo do ego, é o tempo da alma. E a alma tem um compasso diferente. Esse ensinamento se liga profundamente ao anterior. Ao confiar no fluxo da vida, você aprende a esperar, não com ansiedade, mas com presença. Você aprende que o agora não é uma ponte apressada para o futuro, mas um altar onde a vida acontece. E ao habitar esse agora, você descobre que tudo o que precisa já está aqui. O tempo da vida é sagrado, e quando você se alinha com ele, percebe que até os silêncios estão dizendo alguma coisa, que até a espera tem propósito, que até a pausa é parte do caminho. Ensinamento 8. Soltar não é desistir, é se libertar. Muita gente confunde soltar com desistir, como se deixar algo ir fosse prova de fraqueza, covardia, fuga. Mas o budismo nos mostra que soltar é um ato de coragem. É preciso muita força para olhar para algo e dizer: eu fiz o que pude, agora eu solto. Soltar não é virar as costas, é reconhecer que o controle está te adoecendo, que manter aquilo ali daquela forma está custando sua saúde mental, sua alegria, sua paz.
Soltar é um grito silencioso de respeito por si mesmo. E só quem já segurou demais é que sabe o alívio de abrir a mão. E é aí que este ensinamento se conecta aos anteriores. Você começou soltando o resultado, depois entendeu que o medo te impedia de confiar, aprendeu a seguir mesmo sem todas as respostas, parou de forçar o que não fluía, confiou no tempo e agora está pronto para libertar. Porque não há mais nada a proteger, porque você já entendeu que não precisa que as coisas sejam do seu jeito para estar em paz, que a vida não precisa caber no seu roteiro para ser boa. Soltar é um rito de passagem, uma travessia. Você deixa para trás o peso do controle e segue leve, segue limpo, pronto para o que vier. Porque no fundo, você não quer ter razão, você quer ter paz. E paz é o que nasce quando você solta o que já não precisa mais carregar. Ensinamento 9. Quando você solta, a vida flui. Parece simples, e é, mas talvez essa seja a verdade mais profunda de todas. Tudo na natureza flui. O rio, o vento, a luz, o tempo. E nós, quando nos conectamos com essa mesma sabedoria, também fluímos. O sofrimento nasce quando travamos, quando resistimos, quando tentamos segurar o que quer ir. Mas quando você solta, o mundo responde. Você se torna parte do fluxo, começa a receber o que antes estava bloqueado, começa a perceber sincronicidades, encontros, intuições. E não porque algo mágico aconteceu, mas porque você saiu do meio, você deixou de ser o obstáculo. Soltar o controle é voltar a ocupar seu lugar no movimento da existência. E isso é lindo, porque é nesse momento que você volta para casa, volta para dentro, para a sua essência, para o silêncio de onde tudo nasce. Esse último ensinamento se costura com todos os anteriores como um nó final de um colar. Depois de atravessar o medo, a rigidez, a pressa, a dúvida, a dor de insistir, você chega aqui, nesse ponto em que tudo se encaixa. E percebe, eu não preciso controlar. Eu só preciso confiar, sentir, cuidar e seguir. O que for para mim, virá. O que não for, partirá. E eu permanecerei, em paz. Porque no fim, soltar não é perder, é permitir, é dar espaço. E no espaço que sobra, a alma respira. Agora que você ouviu todos os 9 ensinamentos, respira fundo e sente. Sente o que ficou. Sente o que te tocou. Talvez você perceba que passou o vídeo inteiro tentando segurar algo dentro de si. Talvez tenha se lembrado de uma relação que dói, de uma fase da vida que não quer terminar, de uma resposta que você ainda espera. Ou talvez tenha apenas sentido aquele alívio silencioso de saber que você não está sozinho. Porque todos nós, em algum nível, estamos tentando controlar o que nos escapa. Todos nós já acreditamos que era nossa obrigação segurar o mundo com as mãos. Mas o que a sabedoria budista nos lembra é que existe um outro caminho. Um caminho onde você age com consciência, mas solta a exigência do resultado. Onde você cuida, mas não se prende. Onde você ama, mas não sufoca. Onde você segue, mesmo sem mapa, porque confia no passo e não no destino. E se tem algo que esse vídeo pode deixar plantado no seu coração, que seja isso. Você tem permissão para soltar, para não saber, para não resolver tudo, para apenas respirar e sentir. Porque a paz que você procura lá fora está esperando pelo momento em que você parar de brigar com a vida e decidir confiar nela. Se algum desses ensinamentos tocou você de verdade, comenta aqui embaixo qual mais mexeu com o seu coração. Compartilha comigo, porque sua experiência pode acolher outra pessoa que está exatamente no mesmo lugar emocional que você. E se você ainda não se inscreveu no canal, esse é o momento. Aqui você encontra palavras que não são apenas para ouvir, mas para sentir. Toda semana, um novo vídeo para te lembrar que você não precisa ser perfeito, só precisa estar presente. E se você quer continuar essa jornada de soltar, confiar e reencontrar sua paz, eu te convido a clicar no vídeo que está aqui nos cards. Ele aprofunda ainda mais esse processo e pode ser exatamente a continuação que sua alma precisa agora. Porque quando você solta, o que é verdadeiro permanece. E o que precisa ir, vai com gratidão. Obrigado por estar aqui. Que sua caminhada seja leve e que sua alma encontre descanso. Namastê.